A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 1. Uma mensagem à igreja local e à liderança. Neste trimestre, nós começamos com a primeira lição, que tem como título Uma mensagem à igreja local e à liderança. Como textuário, está escrito: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 1 Timóteo 3,15. Meus caros irmãos, professores, alunos, superintendentes, pastores e todos que fazem a nossa querida Escola Dominical, é com imensa satisfação que apresentamos a lição bíblica do terceiro trimestre de 2015, publicada pela Casa Publicadora Assembleia de Deus, no Brasil, a nossa CPAD. Baseada nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. A lição bíblica tem como tema geral em sua capa a igreja e seu testemunho. O livro que acompanha a lição apresenta o tema geral, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. É de grande proveito para o professor e para o aluno a aquisição do livro sobre as cartas pastorais. Cada lição é, na verdade, um plano de aula que deve ser seguido pelo professor diante de sua turma. O bom professor é aquele que sabe qual o tema da lição, quais os seus objetivos e a que tipo de aluno ele vai se dirigir e domina o assunto a ser estudado. Assim, aconselho os amados professores que não criem um novo comentário da lição. Atenham-se aos tópicos da lição de cada semana. Eles não estão ali por acaso. Foram cuidadosamente estudados, analisados e comentados com oração, zelo e cuidado. O bom professor enriquece o conteúdo da aula, mas não despreza o que foi escrito pelo comentador. Com essa breve palavra aos que fazem a EBD, desejo tecer comentário nesse DVD com motivação e subsídio para os professores. As lições deste trimestre baseiam-se nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, 2 cartas e uma carta a Tito. Eles eram, na verdade, jovens obreiros, discípulos do apóstolo e fiéis companheiros de seu ministério. Paulo, o grande evangelista, apresenta-se dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1 e 2. Pastor e humilde servo de Deus, era o apóstolo de Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo 1 e 1, e considerava-se muito apropriadamente apóstolo dos gentios. Ele escrevia aos romanos, dizendo: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Romanos 11 e 13. Na condição elevada de pastor, sentiu de perto a necessidade de cuidar das igrejas locais, por ele fundadas em suas históricas viagens missionárias. Escritor de praticamente metade dos livros do Novo Testamento, Paulo era um homem culto, poliglota, de educação esmerada em termos humanos, e grande intérprete e exegeta, insuperável dos evangelhos. Ele tinha profundo conhecimento bíblico e teológico, como nenhum outro apóstolo ensinou, discipulou e edificou as igrejas pelas quais se tornara responsável. Ele era um verdadeiro apóstolo, no sentido pleno da palavra.
ainda que não teve seu nome inscrito no rol dos 12 que conviveram com Cristo, testemunhando o ministério terreno de Jesus, bem como de sua ressurreição. Ele fez uso ao nome de apóstolo porque, tendo sido chamado de forma tão impactante no seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, teve a convicção e a experiência de que o Senhor lhe apareceu por derradeiro como a um abortivo, 1 Coríntios 15, 8. Caro professor, ressalte esse ponto a seus alunos. Muito diferente foi a condição pela qual Paulo se tornou apóstolo de Jesus Cristo, da forma presunçosa, porque certos obreiros se qualificam a si mesmos de apóstolos nos tempos atuais. Paulo não ficou circunscrito a uma igreja na condição de pastor-presidente, num determinado lugar ou cidade, sem jamais ter saído a levar o evangelho a lugares carentes de salvação. Apóstolo não é o que fica, mas o que vai, por ser enviado. Paulo, além de ser chamado por Deus, foi enviado a cumprir a grande missão e comissão em prol da igreja do Senhor Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, Romanos 1:1. Também está escrito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, 2 Coríntios 1:11. Com essas qualificações, jamais orgulhou-se diante dos demais apóstolos, não é? Sabia quem houvera sido no judaísmo, mas reconhecia sua condição diante de Cristo e dos seus apóstolos. Disse ele, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Nessa visão de humildade e de responsabilidade diante de Deus, ele se preocupou grandemente, não só em abrir igrejas e ganhar almas para Cristo. Sentiu sua grande responsabilidade e de ensinar e doutrinar os crentes, especialmente os novos convertidos, diante do assédio das falsas doutrinas, das heresias e, mais ainda, dos falsos irmãos. Depois de relembrar os sofrimentos que experimentara, em diversas ocasiões, Paulo diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. As cartas pastorais ultrapassam seu propósito a priori de serem destinadas apenas a 2 jovens obreiros e à igreja de Éfeso. Foram, na verdade, cartas que se tornaram autênticos manuais eclesiásticos, por assim dizer, para as igrejas cristãs em seus primórdios, bem como, sem qualquer impropriedade, para as igrejas dos tempos atuais. As cartas de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são chamadas pastorais. Foram destinadas, em princípio, a 2 de seus mais fiéis e abnegados cooperadores, jovens que ganharam para Cristo em suas longas viagens missionárias. Serve de exemplo para os líderes de igreja nos dias presentes, no trato com os obreiros mais jovens. Alguns são tão importantes que, para um obreiro auxiliar falar com ele, precisa marcar audiência e até orar e jejuar. Talvez alguns não fossem dignos de desatar as sandálias de Paulo. Do lado de Timóteo e Tito, vemos exemplos de obreiros que souberam comportar-se diante do seu pastor. Agradecidos, humildes, submissos, que Deus conceda às igrejas locais obreiros assim, com qualidades de verdadeiros servos de Deus, que se disponibilizem para ajudar na obra e não para se aproveitarem dela. Nas 3 cartas, vemos Paulo exortando quanto à vida pessoal do obreiro. O apóstolo sabia que só faz sentido o pastor estar à frente da igreja local se ele tiver uma vida exemplar, cuidando primeiramente de seu testemunho, de sua vida pessoal e de sua vida familiar, conforme 1 Timóteo 3, 1 a 13. Na lição, vemos uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade, alertando contra as heresias. Nos dias presentes, vemos heresias como o restauracionismo, né, que pretende reviver as práticas do judaísmo, como a guarda do sábado, as festas do tabernáculo, a festa da colheita e também a comemoração da Páscoa, que é uma festa eminentemente judaica. Há quem ensine que a circuncisão é para hoje. Basta ler a carta de Paulo aos Gálatas para ver que tais coisas são, na verdade, como ele diz, fermento velho.
Ele diz isso em 1 Coríntios 5, 7. Vemos o tal evangelho, a teologia da prosperidade, que ensina que o crente não pode ser pobre nem adoecer. Se adoecer é falta de fé, o pecado. Um verdadeiro absurdo. Na lição veremos que Paulo adverte quanto à apostasia dos últimos tempos. Há diversos tipos esdrúxulos de unção, unção do leão, unção do pássaro, unção do riso, com verdadeira histeria coletiva, e até a unção da urina, em que pastores vão urinar nas ruas com os membros de uma igreja, né, para marcar território como se fossem animais. Finalmente, Paulo ensina sobre o relacionamento humano na igreja e sobre a administração eclesiástica de forma mais ampla. Que Deus abençoe aos amados professores e alunos que aproveitem bem o estudo desta primeira lição sobre as cartas pastorais. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante, escrita